Bom dia, rapaziada. Esse vídeo hoje vai especialmente para os jiu-jiteiros de plantão, tá? Vou estar falando hoje para os lutadores de jiu-jitsu. Vou estar falando com bastante propriedade sobre isso, porque sou faixa preta de jiu-jitsu há muitos anos, tá? E trabalhei dando aula muitos anos aqui na minha cidade. Eu posso falar que os professores de jiu-jitsu que tem aqui, se não começaram comigo, passaram por mim. E é isso. Então hoje eu vou estar falando para vocês sobre nutrição nesse meio, porque muita gente pensa que nutrição, você ter que bater meta de proteína, ter uma alimentação saudável e tomar os aminoácidos, tomar proteína, comer direito, só cabe para atleta de fisiculturismo, e não é assim. Isso foi um erro que nós, na época, cometemos muito, devido também à falta de informação, condições financeiras. Então eu vou estar falando um pouco sobre isso, mas antes vou estar contando um pouco da história que eu vivi dentro do jiu-jitsu, na minha cidade. Vou estar fazendo um balanço disso aí. Peço a vocês que curte esse vídeo, dê um like para mim, tá? Compartilha no grupo, compartilha esse vídeo onde vocês puder, né? E faça o canal crescer comigo aí, beleza, rapaziada? Então vamos lá. Falando sobre o jiu-jitsu. Na verdade, eu vim de uma época... Para falar para vocês, eu tenho 40 anos. Eu já treino jiu-jitsu desde os 8 anos de idade. Aí vocês vê quantos anos tem isso, né? E na minha cidade aqui, na época, só tinha uma academia de jiu-jitsu, a qual eu vou estar até mencionando o nome dela, Academia Rodrigues, de jiu-jitsu. E vou falar uma coisa para você. Na cidade aqui, quem não passou por essa academia, quem não treinou nessa academia por ter sido a primeira academia de jiu-jitsu dentro de Itaboraí, tá? Teve outra academia, outro mestre, mas se eu não me engano era no município já de São Gonçalo, em Marambaia, aonde depois o Anselmo País foi meu mestre durante muito tempo, e aonde eu fui guiado no caminho, né? Nesse caminho de formação, de campeonatos, e assim vai. Eu quero até mandar um abraço ao mestre Anselmo País. Ele foi um pai para mim durante muitos anos, durante a minha juventude, a minha adolescência aí. Então é isso aí. Eu quero falar para vocês o seguinte: eu vim de uma época do jiu-jitsu onde ninguém gostava disso, falava que isso era briga de mulherzinha, era luta de mulherzinha porque vivia agarrado. E eu quero falar uma coisa para você. Rapaz, a parada não era assim. Fui em muitos campeonatos de jiu-jitsu, muitos ganhei, muitos perdi. Hoje eu tenho noção porque eu perdi. Engraçado que às vezes a gente saía daqui, do interior, para competir no centro do Rio, no centro da cidade, do Rio de Janeiro. E quando chegava lá, eu sentia que nos campeonatos, quando eu ia lutar, os caras tinham muita força. E a minha força, eu me sentia um cara forte, um jovem forte. Mas quando eu ia pegar com os rapazes que tinham lá, a força deles me superava. Eu ficava exausto, eu ficava muito cansado, o meu antebraço inchava muito. E antigamente, eu não sei se é assim até hoje, mas os campeonatos de jiu-jitsu, você tinha a liberdade de você competir no mesmo dia a sua categoria. Por exemplo, a minha categoria era uma suposição de 80 a 85 quilos. Na minha categoria eu tinha que fazer, para ser campeão da minha categoria, 4 lutas num dia. Mas eu podia também disputar a categoria absoluto. O que é isso? Dentro da minha faixa,
eu poderia entrar numa outra categoria, chamada categoria absoluta, que não tinha peso. Então eu com 80 quilos poderia pegar um cara de 100, 150 quilos dentro da minha faixa e lutar com ele. Então sempre quando eu entrava no campeonato, eu entrava na minha categoria e entrava na categoria absoluta. Então muitas vezes a gente tinha que fazer 8 lutas num dia, meu amigo. Você sabe o que é isso? E por várias vezes, quando eu já estava na quinta, quarta luta, eu estava muito cansado já. Eu percebia que os playboys na época, a rapaziada que tinha uma situação financeira melhor, eles estavam lá bem, estavam brincando, estavam rindo, estavam relaxados, e eu e alguns outros quase morto. Eu lembro até de um fato meu e de um amigo que nós treinamos jiu-jitsu muitos anos junto, o Cristiano Loirin. Não sei nem se ele vai lembrar disso, mas uma vez nós fomos para um campeonato e a gente sem dinheiro, sem nada, pegamos um ônibus, se inscrevemos, fomos, chegamos lá, meu irmão, deu uma fome, a gente foi no sacolão, compramos um monte de banana, começamos a comer e comemos, aquilo acabou fazendo mal, acabamos perdendo as lutas, era só nós dois, um campeonato gigantesco, e enquanto os outros atletas lá tinham os professores, né, os pais, a mãe estava lá, então estava sempre dando, né, aquela orientando. E a gente infelizmente não tinha nada disso, e muitas vezes a gente ganhou. Esse Cristiano Loirinho mesmo, ele foi campeão brasileiro, pô. Se eu não me engano, não sei se foi em 90, em 80 alguma coisa, mas ele foi campeão brasileiro, e aqui na minha cidade teve campeões brasileiros, tá, de jiu-jitsu. Estadual não tem nem conta, tá? Então fui passando por isso, mas hoje eu vejo por que a gente tinha tanto potencial, mas a gente acabava nadando e morrendo na areia. Porque simples, cara, a vida de um atleta não muda muito. Se você é um lutador de jiu-jitsu, meu irmão, você tem que entender que você vive em alto rendimento. E o que vai te dar energia para você viver esse alto rendimento, até porque o jiu-jitsu é uma das lutas, tá? É a minha primeira paixão de arte marcial, tá? Já pratiquei outras, mas jiu-jitsu é a minha primeira paixão, é o amor que eu tenho mesmo dentro de mim, pelo esporte, é o jiu-jitsu, tá? Como luta. E eu quero falar uma coisa, você tem que ver, se você não tiver uma dieta adequada, porra, você vai fazer um treino de jiu-jitsu 1h30 rolando, 2 horas rolando, meu irmão, você tem que entender que você tem que tomar um aminoácido, tá? Você tem que entender que você tem que levar um shake de proteína para você jogar, um shake de proteína mais carboidrato, tá? Mais aminoácidos ali dentro misturado para você tomar imediatamente após seu treino, tá? Você tem que entender que o lutador de jiu-jitsu, ele transpira muito e com isso ele perde muitos nutrientes, ele perde muitos minerais. Então você tem que fazer reposição desses minerais. Vitamina C, um lutador de jiu-jitsu tem que tomar muita vitamina C, muita vitamina D, tá? Tem que comer, tá? Ele não vai comer como um atleta de fisiculturismo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas ele tem que comer, se possível também, em 3 horas. Não é a quantidade de um atleta de fisiculturismo. Isso vai, o nutricionista ou quem cuida dele vai ter que ver a quantidade de caloria que ele tem que bater por dia. Então, estou fazendo esse vídeo porque sei que muita gente da minha cidade aqui vai tá vendo esse vídeo. E vai estar, né, lembrando até de algumas coisas que eu estou falando aqui, tá? Porque eu acho que o atleta ele tem que viver como atleta. Hoje você pega um atleta de jiu-jitsu, pô, que o cara cisma em treinar, sair da academia e beber cerveja. Pô, pelo amor de Deus. Se você quer levar o esporte de uma forma séria, se você quer ir para um campeonato, você obter vitória, se você quer realmente ter uma vida dentro do jiu-jitsu, ser patrocinado e galgar degraus e de repente chegar num vale tudo, você tem que entender que tua vida tem que ser, cara, vida de atleta.
Tem que ser vida de atleta. Tu tem que dormir direito, tu tem que se suplementar. Tu tem que, querendo ou não, meu amigo, você tem que tomar os seus aminoácidos, tem que tomar sua proteína, tá? Tem que suprir as suas necessidades calóricas, tá? E é assim que tem que ser. Agora, se você é um professor... Porque na verdade, existe dois tipos de professores, né? Existe o professor lutador e existe o professor, tá? Uma coisa, outra coisa. O professor lutador ou o atleta de jiu-jitsu, ele vive para lutar. Então ele tem que ter essa metodologia. Mas quando o cara é um professor que ele se destina a ser só professor, às vezes você pega um cara cachaceiro. Igual eu conheço aí, o professor de jiu-jitsu com uma cara igual uma bola de futebol, toda inchada de cerveja, e o cara é professor. Infelizmente, esse cara nunca mostrou nada, esse cara nunca fez nada, mas foi treinando, adquiriu sua faixa, entendeu? Em cima de uma famazinha que ele mesmo montou, não é nem uma fama que ele conquistou, mas uma fama que ele montou para ele, e hoje em dia ele é professor. Entendeu? Então, se você é esse tipo de atleta, se você só quer ser professor, claro que o seu corpo não vai mostrar o que você tem de conhecimento. Mesmo sabendo que eu penso o seguinte, meu amigo, se eu sou professor de alguma coisa, se eu estou dentro de uma área, eu tenho que pegar características daquilo. Se eu sou um professor de musculação, se eu sou um professor de jiu-jitsu, minha orelha tem que estar estourada. Se vocês olharem minha orelha é estourada, ó, já não estou nisso há muitos anos, mas minha orelha é estourada. As minhas características têm que ser de um professor, meu irmão, eu não vou ser barrigudo, eu não vou ser um cara cachaceiro, o nego não vai me achar na porta de barraca, o nego não vai me achar doidão. Eu penso assim, mas muitos não pensam, beleza? Mas eu acho o seguinte, eu acho que você tem que ter a característica de um lutador. E hoje isso aí acontece muito. Então, estou falando, tá, com bastante propriedade sobre o que eu estou relatando aqui. Quero até falar algo. Eu sou de uma época aonde no início do Vale Tudo, vou contar um fato aqui que eu nunca relatei. No início do Vale Tudo, aonde ainda era proibido as lutas, rolava umas lutas clandestinas aonde você podia entrar, entendeu? Rolava umas apostas lá e você entrava. E na época eu era um moleque de 20 anos, mas eu tinha disposição, meu irmão, tanto para apanhar quanto para bater, porque você ser bom de pancada não quer dizer que você vai bater, não. Para você ser bom de pancada, você tem que aguentar as pancadas. E uma vez eu até ia num sítio aí que de madrugada casaram umas lutas e eu ia me inscrever para ir na semana seguinte, e numa semana anterior teve uma luta lá, e antigamente todo mundo sabe que valia aquele tal do pênalti. Se você tivesse de 4 pés no chão, o cara vinha e chutava a sua cabeça da forma que fosse, e acabou falecendo um atleta na época, muitos anos atrás. Tenho quase certeza que o cara faleceu, eu não posso provar isso, mas foi o boato que houve na época. Então eu ia participar. Então eu estou falando uma coisa com vocês com bastante respaldo, porque eu fiz uma história dentro do jiu-jitsu. Eu não inventei nem criei a minha história. Eu conquistei a minha história dentro desse esporte. Então é isso, rapaziada. Então, na verdade, o que eu estou querendo passar aqui para vocês hoje é o seguinte: o atleta de jiu-jitsu, se ele quer ter uma vida realmente de vitórias dentro disso aí, meu irmão, tu tem que aprender a comer. Não adianta você encher esse prato de arroz, feijão e farinha, meter para dentro 2 vezes no dia e achar que você vai chegar em algum lugar. Não vai, meu amigo. Procura um nutricionista, procura um coach, um cara que entenda, para ele elaborar uma dieta para você. Você vai ver que quando você começar a comer, não é encher estômago,
Encher estômago é uma coisa, você se alimentar, se nutrir é outra. Você vai ver quando você começar a se nutrir, sua força vai aumentar, seu gás vai melhorar. Quando você começar a usar o suplemento na hora certa, os aminoácidos, para repor o que você perdeu, você vai ver que você vai chegar. Porque eu até estava batendo um papo ontem com atleta de jiu-jitsu, até por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje também. Eu acabei vindo na minha cidade, onde eu já não via há muito tempo, e eu sou muito conhecido, né, na minha cidade, até porque nasci ali. E encontrei esse rapaz, ele na época treinou comigo muitos anos, ele era criança ainda, e a gente começou a falar, e eu passei isso para ele, falei, olha, o que falta para vocês é aprender a comer, aprender a se suplementar, e se marcar, vou ser muito sincero, se marcar até uma reposiçãozinha hormonal, procurar um endocrinologista, dependendo da época de vocês, e começar a fazer uma reposiçãozinha hormonal. Não para aumentar massa muscular, mas para ajudar vocês a se recuperar das lesões que vocês têm. Então, o que eu quis passar e quero passar para vocês hoje, lutadores de jiu-jitsu, que se você tiver a mentalidade que você vai vir para um campeonato, você vai comer um pão com manteiga, café, vai ir para o campeonato, vai ficar o dia todo lá, não vai se alimentar, não vai se suplementar, não vai fazer uma musculação, você não vai comer em 3 horas para manter nutrientes na sua corrente sanguínea. Meu irmão, sai fora, porque você não vai ganhar nada. Tá? O esporte hoje está muito avançado e hoje todo mundo sabe, tá, que a nutrição é a alma de tudo. Todos os nossos males entram pela nossa boca, a nossa saúde entra pela nossa boca, a doença entra pela nossa boca, e se você é um atleta, você tem que ter ciência disso. Então, atleta de jiu-jitsu, passe a comer em 3 horas, procure um profissional para poder te instruir o que você tem que comer, a meta que você tem que bater. Procura um professor, né, de musculação que vivencia o esporte, tá? Que vivencia o esporte para poder passar treinos para você, tá? Para ajudar você na sua luta, tá? Não fazer você ficar forte, beleza? Procura um endocrinologista, vê como que está a sua taxa hormonal. É isso aí. Então, eu quis fazer esse vídeo especial para vocês aí, falar que o jiu-jitsu é uma arte marcial que eu amo do fundo do coração, tá? Muitos anos eu não rolo, o meu kimono, eu devo até já ter perdido, eu fiz um kimono para mim, mandei fazer um kimono, na verdade um patrocinador mandou fazer um kimono para mim há muitos anos atrás, era um kimono lindo, mas eu acho que eu já até perdi esse kimono, devido... sai de uma casa, vai para outra, e mudança, um monte de coisa. Mas é isso, rapaziada. Deixa a dica para vocês, professores também de jiu-jitsu aí. Meu irmão, eu sei que o que você tem dentro da tua cabeça não tem nada a ver com o corpo que você carrega. Mas pelo amor de Deus, meu irmão, essa cara inchada aí de cachaça, sai do treino, vai beber cachaça. Pelo amor de Deus, vai se cuidar, meu irmão. Vai mostrar para que tu veio realmente. Vai entrar no campeonatozinho, vai ganhar um campeonato. Vai mostrar que realmente você vivencia o esporte. Vai tirar essa barriga que está caindo por cima aí desse saco aí, meu amigo. E é isso aí. Um abraço e o Ronan mostrando. Valeu!